Graça, paz, boa noite, amada igreja. Uma alegria sempre podermos louvar o nosso Deus com alegria da salvação, com alegria da sua presença aqui. E isso é muito precioso para nós, porque nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a presença através dele também, dentro de nós, da vida do Senhor Jesus, e somos filhos de Deus, assim como ele o é, por adoção, E hoje nós vamos falar, na continuidade das seitas heresias, sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Vai ser um desafio para nós, é uma pseudo-igreja, uma pseudo-igreja cristã. Nós aqui vamos defini-la como seita, assim como outros irmãos ao redor do mundo inteiro, que já tiveram seus olhos abertos pela Escritura. À luz da Palavra de Deus, nós vamos refutar essa seita, a Icar, ou a seita papista, romanista. São expressões que vocês vão se acostumar ao longo aqui. Romanista, papista, católica romana. Então vai ser um desafio. Estejam orando por mim, pelo pastor Michael, por nós, para que nós não venhamos a ir contra a verdade, contra a Escritura de forma nenhuma, por causa de política ou por causa de algum tipo de afinidade com essa seita, porque isso é o que mais acontece. Todos nós aqui ou éramos católicos romanos, ou viemos de uma família católica romana, ou conhecemos amigos, familiares, vizinhos católicos romanos. Nosso contexto é influenciado pelo catolicismo romano. A seita mais antiga, talvez a maior, mãe de outras seitas, e a mais influente, a mais política no estado de governo. Enfim, é complicadíssimo, mas a gente gosta desse desafio. Nós vamos pegar nas armas. Com jejum, com orações, com consagração, mas sobretudo com a palavra de Deus, a espada do Espírito. E não há o que temer. Não há o que temer. Nós vamos falar aquilo que devemos falar, à luz da palavra. Pastor Michael e eu estamos mais uma vez nesse desafio, nos propondo, propostos a isso. Então lembrem de nós nas orações, convidem, Quem dera tivesse aqui toda a igreja, mas nós temos algumas situações que impedem alguns irmãos de estarem aqui. Alguns estão assistindo, A Aline, a Sofia e o Noah estão lá em casa assistindo. Assim como eu acredito que a Carol e a Aninha, E outros irmãos, que às vezes a gente não sabe se estão assistindo, mas era um desejo nosso, sempre vai ser. Seria estranho não ser, pastor? Que estivessem todos os irmãos aqui. Mas, apesar disso, apesar de nós estamos aqui. E glória a Deus por isso. Nós, a Igreja do Senhor, com os nossos irmãos também, que não puderam estar hoje aqui. Eu quero começar lendo com vocês. Já pode colocar, filha, nós vamos ter que botar o texto, É bem impactante. Isso aqui eu sei, eu não conversei com o pastor Michael, qualquer coisa a gente muda, mas isso aqui caracteriza bem os católicos, a imagem, figuras, esculturas, E aqui tem o Papa, tem a Maria, tem o crucifixo, não é o Nosso Senhor, mas é uma alusão a ele. Isso aqui é uma ofensa à nossa fé bíblica. O crucifixo, de fato, Isso não é do Senhor. E ali nós temos o país deles, Que é o Vaticano, que é um país mesmo, tem língua própria, lei, constituição, governo, Nós vamos tocar um pouco nisso também ao longo, senão hoje é só um pano de fundo.
Mas eu quero começar lendo com vocês Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Ao longo das refutações, nós temos aprendido junto, conversando, pastor Michael, eu, os irmãos aqui, né, na mesa, a gente tem aprendido juntos aqui. Todos nós temos lembrado que toda seita vai começar aqui. Quando questiona o que Deus disse. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta, né, disse a mulher, é assim que Deus disse, né? Não comereis de toda a árvore do jardim. Eu quero me prender nessa parte do meio aqui central, né? É assim que Deus disse. Então, esse relativismo, podeis assentar já, é só para nós ler essa primeira porção da Escritura. Nós cremos, eu particularmente tenho esse entendimento que toda a seita, de fato, começa no questionamento da fonte de autoridade aqui na terra, para nós, no nosso caso, não para Deus, mas para nós, mas da parte de Deus, que é as Escrituras. Então, às vezes, tu está pregando o Evangelho e alguém, né, é isso que Deus disse mesmo, e relativiza, né? Aí traz um relativismo. Isso é bem coisa de, se eu não estou enganado, é bem uma filosofia de Platão ou Aristóteles, é um dos dois que eles vão dizer o seguinte: aquilo que é verdade para ti, não é verdade para mim e vice-versa. Então isso é uma filosofia barata, embora alguém famoso falou que para nós não tem importância nenhuma. Mas sim o que a Escritura diz, porque nós somos do solo da Escritura. Ou seja, a nossa fonte de autoridade é a palavra de Deus, é a Bíblia, irmãos. Para falar dessa seita, que é uma seita enganosa, sutil, sorrateira, nós devemos ter isso muito claro para nós. Qual é a nossa fonte de autoridade? Porque é exatamente isso que eles abandonaram. Nós vamos perceber isso na nossa exposição sobre as informações desse grupo sectário, né, que é o catolicismo romano. Fato é, meus irmãos, que se nós não estabelecermos, nós não definirmos o que eu estou fazendo agora aqui, talvez alguns irmãos, por incrível que pareça, possam até questionar algumas questões. Então nós precisamos primeiramente sempre concordar com aquilo que nós devemos concordar. Todos aqui concordam que a Bíblia é autoridade sobre a igreja? É nossa regra de fé e prática. Nós devemos a ela obediência, sujeição, à sua autoridade. Então nós concordamos sobre aquilo que nós devemos concordar. Então, por isso do sola Escritura. Porque a nossa fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por isso. É dom de Deus, vem de Deus, né? Então, nesse aspecto que eu queria estar alinhando isso com os irmãos. Eu quero abrir mais uns textos aqui, esses textos, porque ao longo depois eu vou entrar numa parte histórica, fazer uma narrativa. Eu quero primeiro ler os textos a partir da Escritura, que já para dar um embasamento de muita coisa aqui. Abram comigo, irmãos. Eu já citei, eu vou só mostrar para os irmãos, é sempre bom. 2 Coríntios 13, 8. E vamos lendo rapidamente. Vamos ler junto, texto conhecido dessa igreja, né? Pastor Michael sempre nos ensinou, batemos sobre isso, a verdade única, que é a palavra de Deus, que aponta para a verdade, que é Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque nada podemos contra a verdade. A verdade. Porque nada podemos contra a verdade. Vamos lá de novo. Senão pela verdade. Senão a favor dela. Né? Eu quero que os irmãos abram também o texto de Gálatas 1:8. Essa seita tem um hábito de ir contra a verdade a partir do momento que eles têm uma tradição que é deles mesmos, que é chamada uma tradição oral. Essas coisas eu não vou me aprofundar,
Isso é algo que ao longo o pastor Michael e eu vamos fazer, daí sim vamos refutar heresia, heresia, doutrina, doutrina, mais na frente. Mas Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, o evangelho de Cristo, né? Seja anátema. O evangelho que o apóstolo Paulo teve que lembrar os irmãos naquele momento da história ali, é o evangelho de Cristo. Era aquilo que estava escrito, não era uma filosofia, uma ideia de. Interessante isso. A filosofia precisa ser, hoje em dia, por nós aqui, por nós que somos o povo da Bíblia, ela precisa tão somente ser ignorada, ser rejeitada, meus irmãos. Existe alguma coisa boa que pode vir do homem? De fato? O homem é o mesmo que a Bíblia diz, né? Seja todo homem mentiroso. Cale-se todo homem. E seja Deus verdadeiro, né? Porque do coração do homem procede corrupção, desespero e engano, né? Então, o homem, a única coisa, ou talvez o que nós temos de bom de fato, é o Espírito Santo, é Cristo em nós. É essa a nossa esperança, inclusive. Esperança da glória. Nada mais. Nada além disso. Vamos lá. Versículo muito importante, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui nós estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? João 14:6. Texto tão importante para nós. Então não existe meios de salvação. Não existe outro nome pela qual venhamos ser salvos. Não existe uma igreja que possa nos salvar. E eles alegam que nós podemos, a seita católica romana, nós podemos ser salvos pela igreja católica. Que nós podemos ser salvos pela Rainha dos Céus, a Mãe de Deus. E é tão triste isso, meus irmãos, porque essa alegação é falsa. Tem implicações gravíssimas. Não há outros meios. Por obras também, eles têm essa questão das obras. Inclusive, a questão das obras no catolicismo é mais forte que se imagina. Mais que no espiritismo. Para eles. O católico praticante, sectário, ele realmente acredita que a caridade, essas coisas, salvam ele. Ou seja, ele pode se salvar. A gravidade dessa seita é sem precedentes, meus irmãos. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Esse versículo eu não vou descontextualizar ele, também não vou entrar no contexto, não é essa a minha intenção. Mas isso aqui é uma coisa que o próprio Lutero, não foi este versículo que ele usou, não foi este. Eu também nem vou citar lá, mas quando nós vamos falar da Reforma Protestante, lá bem mais à frente, nós vamos tocar nessa questão também dos reformadores, que foi bem importante. Mas fato é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Somos justificados pelo justo e justificador.
Aí tem um monte de versículos nisso aí. Eu falei aqui apenas um trechinho, mas são muitos textos, porque é o primeiro ato de Deus, justificação, por intermédio de Cristo, por meio da fé. E isso é graça. E eles ignoram isso aí, meus irmãos. É praticamente assim, uma coisa é falar grego com eles, porque eles são do latim, né? Aqui não vou ficar também, mas é o latim. Inclusive eles têm as heresias baseadas nos livros apócrifos dele, e a maioria na sua tradução lá no seu original, segundo a Bíblia deles, conversava com o pastor Michael hoje, é o latim. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita em hebraico e em grego, não foi escrita em latim. É muito estranha essa afirmação, entendeu? Que a Bíblia deles em latim seria a palavra de Deus. Não, nunca foi. Isso não é uma discussão, irmãos. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Não tem. 2 Timóteo 3,16. Só para nós lembrarmos, vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia Católica, ela não tem esse selo de Deus, do divino. Não foi inspirada por Deus. Então nós nem consideramos Bíblia. Eu particularmente não considero Bíblia. Então toda a Escritura, a Bíblia que nós consideramos aqui é aquela que nós temos conhecido na tradução em português, do hebraico, do aramaico e do grego, que temos a CF, temos a King James 1611, temos a própria LTT, que nós conhecemos a procedência também, é uma Bíblia fiel aos originais. E aí em outras línguas tem outras Bíblias que são fiéis ao textos receptos, né? E ao texto massorético, né? Que é o Antigo Testamento, texto massorético, o Novo Testamento, texto receptos. Que nós vamos ver que eles tiveram a influência deles baseada na Septuaginta, que é muito mais uma lenda, muito mais uma distorção completa das Escrituras, uma aberração, e também na Vulgata. Isso tudo o pastor Michael, mais na frente esse tema vai ficar com ele, com certeza. Vai mostrar a diferença dessa falsa Bíblia, desse livro, para a Bíblia verdadeira. Entendeu? E aqui nós temos, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E aqui eu quero já entrar lá no material, filha, por favor. Seita, né, e religião, ela tem o status tanto de religião quanto de seita, porque ela é muito maior, irmãos, nesse aspecto, do que as demais que a gente falou até agora. Em poder aquisitivo, em estrutura, em influência, falando de forma, a expressão que nós usamos, mundial, falando assim, a nível mundial, né, global, ela é muito maior que se pode imaginar, meus irmãos. Isso é bem complicado, né? Pode passar. Nós temos alguns objetivos, de repente não vai ficar só nisso, mas sobre a seita romanista, papista, ICAR, né, que é uma abreviação. Pastor Michael e eu nós vamos tentar abordar a questão histórica, né? Aí, com isso cultural, filosófica, óbvio, dentro disso, religiosa, né? Mas questão histórica, a questão de influência, estrutura, a teologia. É importante saber qual é a teologia deles, né? Inclusive nós vamos destacar pelo menos 1 ou 2 teólogos do passado e talvez um atual para os irmãos saberem, né? Porque às vezes tu ouve o nome e tu já fica assim, opa, é da seita, tu nem perde tempo, nem gasta a tua energia. Seus adeptos, vamos falar um pouquinho, né? Eu sou ainda da época que, talvez os bem mais novos, os mais antigos vão lembrar, que tinha uma distinção quando falava assim, católico praticante e apenas católico. Porque o Brasil já foi praticamente 90% católico. É muito, já não é mais, mas já chegou a esse patamar. Até mais, talvez. Então, lá nos anos 80, né? Tem gente aqui que não era nem nascida,
eu lembro, eu tinha amigos, a escola tinha os praticantes, que eles iam com aqueles coisinhas na mão, terço, né? Na minha época tinha isso, eu lembro, na hora de comer eles iam lá e faziam as rezas também e tal. Pequenininho, eu lembro disso. Depois dos anos 90, embates na faculdade, ali final dos anos 90, eu lembro dos praticantes, católico praticante, era uma marca, hoje em dia não vê muito até, mas tinha, há tempos atrás tinha, né? E nós vamos ter uma refutação, né, honesta, nós não vamos aqui faltar com respeito com ninguém, mas também nós não vamos deixar, assim, de dizer aquilo que precisa ser dito, para reflexão e também para destruir os argumentos, né, católicos, dissipar com luz das Escrituras aquilo que é trevas de fato e que é heresia de perdição, né, principalmente as heresias, nós vamos trabalhar muito em cima delas, né, à luz das Escrituras sobre as heresias, tá bom? Pode passar? Ó, semântica enganosa, vocês já ouviram algumas vezes eu falando isso, seita tal, semântica enganosa, seita tal, semântica enganosa, e parece que às vezes não fica claro quando a gente está falando. Eu cunhei o que significa o que eu estou falando, para tentar explicar melhor para os irmãos. Vamos lá, o que é uma semântica enganosa? Refere-se a uma situação onde uma linguagem é usada de forma a criar uma impressão falsa ou enganadora, mesmo que a informação literal, olha a sutileza, né, possa não ser completamente falsa. O exemplo, vamos começar pelo nome. Igreja, né? É uma igreja? É considerada uma igreja de Cristo? Não é. E esse é o ponto, para te ver a própria definição. Eles são uma seita. Eles são um grupo religioso, uma organização, mas igreja eles não são. Não a igreja bíblica, não parte da igreja de Cristo. Então, o que é isso? Isso é uma semântica enganosa. Esse é o ponto. Nós temos que aprender a ter esse filtro, né? Ó, mesmo que a informação literal possa não ser completamente falsa. É quando as palavras e as frases são escolhidas para confundir ou iludir o ouvinte ou o leitor, explorando a ambiguidade. Às vezes tem a questão ambígua, né? Uma coisa pode ter uma dualidade também, ambiguidade, dualidade, pode ter mais de um significado e tu não sabe. Tu está achando que é, mas não é. E isso que é o ruim. É uma armadilha. Ambiguidade ou interpretação errada dos termos. Em outras palavras, a semântica enganosa acontece quando informações são omitidas. Se precisar apagar, sobe dali. Informações são omitidas. O discurso omite detalhes cruciais que mudariam o quê? A percepção da informação. Palavras são usadas de forma ambígua, né? A escolha das palavras permite várias interpretações, algumas das quais podem ser enganosas, mas elas são sorrateiras, elas são sutis. ênfase é colocada em detalhes irrelevantes. A mensagem pode focar em aspectos positivos, enquanto oculta as falhas significativas daquilo que está sendo oferecido. Esse é o aspecto, né? A comunicação é ambígua, né, ou imprecisa. O discurso pode ser deliberadamente vago para evitar compromissos claros ou clareza na informação, ou responder com honestidade, né? É nesse sentido. Em contexto, é muito usada essa questão. Eu cunhei exatamente disso para começar a falar de seitas e heresias lá atrás. Eu já tinha cunhado esse termo um tempo atrás, né? A semântica enganosa pode ser usada para fazer com que um produto ou um serviço pareça melhor do que realmente é. Sabe aquele ditado, comprou gato por lebre? Esse é o sentido. É a semântica enganosa. Atraindo adeptos, a gente poderia botar, né, com falsas promessas, em discussões políticas, religiosas, né, que vão colocar dessa forma também. Pode ser usada para manipular a opinião pública, né, e eles são muito influentes nas questões gerais, em todas as áreas da sociedade. A igreja a falsa igreja, né, a seita romana,
católica, irmãos, eles têm influência. Isso é desde lá dos primórdios deles. Eles sempre tiveram poder. O diabo sempre usou eles bem nessa questão aí. Políticos, cheios do dinheiro, muita gente com muito dinheiro, tudo católico, a maioria. Lá no princípio das histórias dos primeiros séculos, né, a partir de Cristo. Então, com esse poder, eles conseguem manipular a opinião pública, distorcendo a verdade e criando falsas narrativas. Eu usei uma expressão bem atual, eles fazem isso mesmo. E eles são tipo camaleão, eles vão mudando. O Deus deles muda. E eu vou usar essa expressão mesmo, alguém pode não gostar. O Deus deles, não o nosso. Eu não vou dizer que é o mesmo nosso, tá? Me recuso a dizer isso. O Deus deles. Tá? O nosso não, ele não muda. Amém? É o mesmo que era, e é, e sempre será. Esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia. O único Deus. Nosso Deus não fica mudando de opinião, se convertendo à cultura, isso é mentira. Né? Portanto, ao avaliar uma informação ou uma seita, né, uma religião, é importante analisar não apenas o que é dito, mas também como é dito, a fonte que disse, né, se realmente procede, né, é que nem tu está analisando às vezes até um pregador, um pastor. Será que a pregação dele condiz com a vida dele? Ou ele prega, digamos assim, um conhecimento, uma coisa, mas a vida dele desprega a outra, né? Desprega tudo que ele pregou e berra outra coisa. Suas atitudes, como ele é em casa, como ele é com a esposa, com os filhos, com as filhas, como ele é com os vizinhos, como ele é com a sociedade, como ele é no trabalho. Dura verdade é, meus irmãos, quando há hipocrisia e falsidade na nossa crença, na nossa fé. É uma realidade dura demais, irmãos. Dura mesmo. Quando nós não vivemos aquilo que pregamos. O farisaísmo já nos ensinou isso. Na ótica bíblica, como todos os outros segmentos sectários. E eles também ensinam isso. Pode passar. Então, eu quis lembrar, né? A catolicidade. Ó, vamos lá. Igreja católica. O que a gente só não pode confundir o que é a seita católica romana com a catolicidade da igreja, que é uma coisa diferente. Nós temos um termo teológico. Caso um dos irmãos, das irmãs, por acaso venham estudar teologia, vocês vão se deparar com esse termo aqui, ó. Leiam comigo, catolicidade. E vocês podem se assustar. Daqui a pouco está lá o professor Michael Scherer lá pregando sobre a catolicidade, e os irmãos dizem, mas o professor está ensinando sobre os católicos. Não, não é sobre isso, irmãos. É um termo, por quê? Vamos lá. Em teologia, catolicidade do grego, né, é católicos. Eu não sei pronunciar, eu falei assim, né, mas católicos, universal. O que significa isso? O que significa universal? Não é a mesma coisa que Igreja Universal do Reino de Deus também. Vou pegando os ganchos aqui, né? Refere-se à característica da igreja de ser universal, porque ela é abrangente, né, a todas as pessoas e culturas, lembra? Todos os povos, línguas e nações, entendeu? Então, catolicidade é a universalidade, é aquilo que alcança a quem? A todos. É só isso, vou resumir aqui. Então, por isso que eu coloquei esse termo aqui, para que não haja uma confusão quando vocês estiverem lendo algum livro e tal, de repente se deparar com essa expressão catolicidade. Pô, ferrou. Calma. Se for, digamos assim, numa lente protestante, uma lente evangélica, uma lente do Sola Escritura, fiquem tranquilos que ele está falando assim do alcance a todos. Lá para a África, lá para a Indonésia, para os Estados Unidos, para a América Latina, para todos, tá? Aí nós temos a mesma coisa, a apostolicidade, que a gente também não pode confundir. Vou dar um exemplo aqui, nós temos catolicidade, nós somos católicos, sim ou não? Só eu e o pastor Michael? Nós somos irmãos.
Nós somos católicos. Nós somos apostólicos. Nós somos, irmãos. Nós somos romanos? Não. Né? Então, apostolicidade, sã doutrina, doutrina dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos, lembram? Não tenham medo, irmãos. Qualquer coisa, o pastor Michael está ali. Ele vem com o cajado e me derruba. Está tudo certo. Nós somos católicos e nós somos apostólicos. Tá? A apostolicidade da igreja refere-se ao facto, né, de que a igreja católica deve ser apostólica, porque está fundada sobre os apóstolos, ou seja, sobre aquilo que eles lançaram, os fundamentos. Mas quem é o fundamento? Cristo Jesus, Ele é a rocha da salvação. De Deus vem a salvação. Ele é a rocha eterna. E o nosso fundamento é Cristo. Nós não podemos botar outro fundamento. É um texto que poderíamos ter lido hoje, porque eles têm. Essa seita, a Icar, romanista, eles têm um outro fundamento, que não é só Cristo, não. Aliás, nem se baseia em Cristo. Eles têm Maria. Mariolatria. A idolatria é a seita mais idólatra que vocês vão conhecer, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Eles têm também a que a gente pode chamar de santolatria, porque eles idolatram e veneram e oram para os santos, não é verdade? Porque é São Pedro. E Pedro diz lá que ele não tinha dinheiro, que ele, como Jesus ensinou, né? Vida simples. Aí a Basílica de São Pedro é ouro puro. Então são incoerências. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa deles, o primeiro padre e tal. Pedro tinha esposa, a Bíblia diz que ele tinha uma sogra. Então os padres podiam casar. Vocês veem as incoerências? São várias, aqui eu podia continuar. Mas não vai ser minha alçada, vai talvez ser do pastor Michael mais na frente. São muitas incoerências doutrinárias, de conceitos e princípios. Então, a apostolicidade, né? A igreja refere-se ao pacto. A igreja se mantém na fé porque foi os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas. A igreja foi fundamentada pelos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. É bom lembrar disso. Então nós somos uma igreja apostólica. Agora volta ali na página anterior para nós ganhar tempo, filho. Mas nós não somos romana, que é aí que estragou. Eu tenho até um texto mais na frente que eu faço essa. O problema é a parte romana, meus irmãos. Do Império Romano, a estrutura de governo romana, mundana, gentílica, que não tem nada a ver com Deus. É pura ganância, torpe, avareza. Porque os verdadeiros seguidores de Jesus, eles não almejam riqueza. Eles não buscam riqueza. Isso é um contrassenso. Não tem princípio bíblico para isso. O fato, além de ser católica, apostólica, também ser romana, diz respeito a essa relação que tem com o bispo de Roma, desde lá do início. Nós vamos falar um pouquinho dele depois. Que foi um homem que se achou mais poderoso, maior que os outros, ele quis dominar sobre os outros. Ele quis governar sobre os outros. Foi um bispo de Roma. E essa igreja começou a se desviar, né, Então nós não podemos também se chamar de Papa, né, o sucessor do apóstolo Pedro, sumo pontífice de toda a igreja. Então significa que a igreja romana, católica romana, ela tem essa premissa infeliz de dominar. Então ela vai contra a Escritura. O apóstolo Pedro, inclusive, que eles se baseiam nele, disse ao contrário: não dominai. Ao contrário. Não governai sobre as ovelhas, sobre o rebanho de Deus. E eles pensam ao contrário. Que eles detêm todo o poder num homem só, o Papa. Por isso que também é chamado de papismo. Daí vem a expressão papismo, que é bem antiga. A gente não é muito acostumado, mas são expressões, antiguíssimas. Papismo, romanismo, mais antigas que a gente possa imaginar. Pode passar. Pode passar.
Papismo e o romanismo eu já toquei ali, né? São termos que geralmente depreciativos, né? Utilizados para categorizar os católicos romanos. Aí está falando dos adeptos, né? Foram criados pelos protestantes ingleses na época para fazer uma distinção dos piedosos ali, né? Dos santos, dos salvos, com referência à soberania do Papa sobre os cristãos naquela época, que o Papa ele queria realmente ele queria dominar. Ele queria legislar sobre todos, né? A história não mente. Isso é um fato histórico, irmãos. O André deve ter passado talvez por algum momento da história que ele viu a Igreja Católica, tipo assim, desejar o poder, querer substituir imperadores, reis. Está tudo na história, irmãos. Não é pouco não, as histórias que eles tentaram, né? Então vamos lá, ó. Os ingleses com referência à soberania do Papa sobre os cristãos para nomear, né? Os que respeitavam essa ascendência. O termo se tornou muito popular, particularmente entre os anglicanos, presbiterianos, e ainda é utilizada na corrente, né? Mais particularmente na expressão mais papista que o Papa, para indicar alguém conservador ao extremo. Isso aqui, naquela época, é um comentário dos seguidores, dos líderes, que eles eram adeptos a esse tipo de poder, que tem uma escola totalmente romana. Vou resumir uma coisa aqui para vocês. O modelo de governo da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é todo baseado no modelo de governo de Roma, meus irmãos. Basicamente é isso. O papismo, aliás, alguns estudiosos do tema, como o historiador e protestante britânico Arthur Noble, define o papismo e o romanismo de forma ainda mais dura. O papismo, né, o romanismo, é a mais crassa manifestação da idolatria. Que nem diz lá em Romanos 1 também. A criatura adorando e venerando a criatura ao invés do Criador. Às vezes a gente passa batido por Romanos 1, mas Romanos 1 está muito ligado a esse pecado aqui, irmãos. De idolatria. Veneração à criatura. A um outro homem, tratá-lo como Deus, um representante de Deus na terra. Isso é muito complicado. E infelizmente nós temos no meio evangélico, neopentecostal, esse tipo de crença. Não explícita, se eles não falam, mas daí tu vai olhar as pessoas diante dos pastores, né? Como beijando a mão. Tem no Brasil um ministério, eu conheço, que os membros, quando eles são chamados ao diaconato, e depois ao presbiterato, ali, o pastoreio, eles têm que beijar a mão do bispo. E tem que dobrar um dos joelhos e beija a mão do bispo da igreja evangélica, tá, irmãos? Igreja evangélica, neopentecostal. Tem que beijar a mão do bispo. Beijou a mão do Michael? Não. Então, é uma maneira crassa, uma manifestação de idolatria extrema mesmo. Quanto mais estreitamente é uma nação que abraça. Então, o Brasil abraçou. Tá? Ela se distancia muito das leis divinas, pois Roma é inimiga maior da Bíblia. Irmãos, o povo, o império que mais atentou, não vou definir somente eles, contra a Escritura, foi Roma. Matou, derramou muito sangue. Muitos mártires morreram por amor de Cristo, do Evangelho, da Escritura, da Bíblia, pelo Império Romano e dos seus adeptos ao longo da história também. Caçadores, né, tentaram destruir, não conseguiram, né? Pois Roma é a maior inimiga da Bíblia, né? A extintora máxima da luz do Evangelho, né, de Cristo, a principal agente da escravidão da mente humana, usurpadora da soberania de Deus Todo-Poderoso. Se é que é possível, né? Vamos deixar sempre essa... Não que alguém possa contra Deus, né? Quem pode contra o nosso Deus? Mas a gente fala porque é uma tentativa humana, né? A gente tem que registrar. É de esperar, portanto, que a comunhão de Roma seja não apenas a principal catalisadora, né, do declínio, né, de qualquer nação cristã ou nação soberana por si mesmo, como também
é responsável pelo pecado maior, pela qual Deus tem julgado todas as nações. Existe um registro, existe um livro, irmãos, antigo. Eu vou só mencionar aqui que aonde se estabeleceu assim, o Brasil, por exemplo, ele é um país, desde dos seus primórdios, da sua fundação, ele era um país católico. Quando chegou aqui o descobridor do Brasil e tal, ele trouxe os adereços, as relíquias católicas, a bandeira, tudo católico, irmãos. Os padres, trouxe tudo isso aí para... Mas também trouxe os protestantes também. E vieram nessa mesma onda. Não foi só os católicos, mas a hegemonia do império era católica. Então, todas as nações onde eles tiveram essa semente corruptível, né, essa semente destruidora, avarenta, né, escravagista, todas as nações, meus irmãos, elas praticamente ficaram amaldiçoadas, assim, de certa forma, na sua história, manchadas. É ao contrário do que dizem muitos aí, que acreditam a Igreja Católica benefícios mais. Se tu olhar o que foi feito em nome da Igreja Católica e não em nome de Deus, que seria uma semântica enganosa, de crueldade, por exemplo, quando a gente fala das cruzadas, da Inquisição. Quem nunca estudou Inquisição espanhola? Quem estava por trás disso, meus irmãos? Papa. A Igreja Católica Apostólica Romana. Atrocidades, perseguição, antissemismo, racismo, pedofilia, tem tanta coisa, meus irmãos, que eu poderia aqui. Podridão, densas trevas. No momento que eu falei aqui, mas é necessário. Pode passar. Ó, isso aqui é basicamente, depois que nós vamos dar continuidade, eu vou começar com o título que eu botei. Vamos lá. O desvio da Igreja Católica, por que eu botei igreja entre aspas, no caso deles, né? Apostólica, para se tornar uma seita através do romanismo. Entenderam? O que eu quero dizer com isso? Ela sempre foi torpe, desencaminhada, ela sempre foi anti-Deus, né, assim, uma seita maligna com heresia de perdição? Não. Você sabia? Ela já fez parte da igreja genuína de Cristo. Olha, tá vendo esse azul aqui? Dá para apagar de novo um pouquinho, por favor? Muito. Opa. Já estava? Ah, bom, desculpa. Muito obrigado. Ó, você está vendo essa azul aqui que não tem início nem fim? A gente tem ensinado aqui que a Igreja de Cristo, nós vemos ela em toda Escritura. Então aqui Cristo, né? A pedra fundamental pela qual a igreja é edificada por Deus, né? Olha aqui, a igreja cristã original, né? A igreja católica saiu daqui, meus irmãos. Eles já foram igreja de Cristo, parte do cristianismo. Eles já foram nossos irmãos. E não tem problema nenhum em falar que eles não são nossos irmãos. Sabe por quê? Porque eles não nos consideram irmãos, tá? É bom que vocês saibam disso. Nós somos considerados excomungados, sabia? Sabia que tu é uma excomungada? Sim. Historicamente, tu é uma excomungada da Igreja Católica. Eu sou um excomungado da Igreja Católica. Eles fizeram isso, eles têm um decreto lá que eles nos classificam pior que crente. Mas a gente não está pagando com a mesma moeda, tá, irmão? Eu estou só dizendo que na classificação eles já fizeram isso conosco. Então, a questão não é nem se consideram, não. A questão é que não tem como tu considerar o que Deus não considera. Nós não vamos aqui nos opor a nada contra a verdade. Aquilo que Deus considera, nós vamos priorizar, nós vamos considerar, nós vamos amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, e seguimos assim até que Cristo volte, amém? É nesse sentido. Então aqui nós temos o desvio, né? Vocês estão vendo aqui, ó, vai ter um ponto da história lá da Reforma Protestante, tá vendo? Então até lá, ó,
nós temos umas situações que eu vou tentar rapidamente mostrar para vocês historicamente. Vamos lá, filho. Antes de nós entrar aqui na primeira questão, quando surge o termo Igreja Católica, que eu fui atrás, olha, irmãos, eu levei uma semana para achar isso aqui, mas eu achei em 2 fontes históricas confiáveis, só para não veio de mim, tá? Eu nem teria capacidade de no ano 156, né, depois de Cristo, não, isso jamais eu poderia fazer. Então eu fui atrás, eu tenho livros, a gente tem hoje a internet, só para os irmãos entenderem, esse material não fui eu que criei, eu peguei de um seminário teológico, batista, então só para os irmãos também não acharem que é a partir de mim, tá? Mas vamos lá, antes de entrar aqui no ano 156, né, depois de Cristo, nós podemos dizer então que eles começaram lá no ano 33, vamos pensar assim, lá na época de Cristo, de fato? Sim. Mas não eles, estrutura, como a gente conhece hoje, mas eles como cristãos, vocês estão entendendo? Como irmãos. Apenas como isso eu estou dizendo. Como todos os crentes comuns, salvos, é só isso que eu queria dizer. Mas vamos lá, agora sobre eles agora. Em 156 surge o termo Igreja Católica. No ano 300, nós temos as velas de parafina que foram introduzidas aos ritos, né? Aí as velas, elas têm um significado no meio católico muito... Eu nunca vi tanta... Vela é para tudo, irmãos. Eles usam assim... Inclusive no segundo ritual aqui, que é a reza dos defuntos, também vai vela, tem um lance aí de meio necromancia, meio com espiritismo, porque é bom dizer o seguinte, essa seita, a Icar, né, romanista, ela é uma seita sincrética, adepta ao sincretismo, ela usa elementos de outras seitas. Vocês estão entendendo? A autoridade, a fonte de autoridade dela não é somente a Bíblia, não é só a Escritura. Eles têm algo chamado tradição oral. Quem já ouviu falar aqui? Terrível. Entre outras coisas. Questão de Maria, dos santos, né? Então, vamos lá. Reza pelos defuntos. Esse aqui eu quero mostrar uma coisa. Eu quero mostrar um versículo que não é versículo. Eu não quero profanar aqui o nosso... É de um livro apócrifo, não inspirado, não palavra de Deus. É o livro de Macabeus. Segunda Macabeus. O versículo de 2 Macabeus 12:46, eu verifiquei, está corretinho. Eu tenho lá em casa a Bíblia Católica, não me julguem. Eu tenho às vezes a gente tem que dar uma conferida, não no que é verdadeiro, mas hoje, no que é falso. Olha o que diz lá, irmãos. Na Bíblia Católica, eu deixei claro, Bíblia Católica. Refere-se à prática do quê? De orar pelos mortos. Esse é o versículo deles, tá? Que não é o mesmo que o nosso. Não tem a mesma autoridade de Deus. Considerada pela tradição judaica e cristã como um ato santo e salutar, conforme a Sociedade Bíblica de Portugal. O contexto do versículo mostra Judas Macabeu oferecendo sacrifício pelos soldados mortos, acreditando que a oração poderia ajudar a libertá-los, olha só a heresia, irmãos, dos seus pecados de acordo com a seita católica romana, né? Então, assim, eles têm um livro que eles baseiam o ensino, que é uma heresia, óbvio, tá? Que diz que é para nós orarmos pelos mortos. Pode voltar lá, filha. Tá? Então, reza pelos defuntos, né? Uso de velas, 320 depois de Cristo. 375, culto dos santos. Aí começa a santolatria. Aí já começa... Aí alguém pode dizer, tá, mas não, era o culto dos santos, que nem nós aqui temos o culto dos santos, não temos? Temos. Mas não é nesse sentido, irmãos. Aí eu diria, é um termo que eu estou cunhando que eu estou criando aqui, sei lá, é a santolatria, tá? Idolatria aos santos, aos homens, tá? Culto dos santos. 404, instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo.
né? Irmãos, sacramentos eles vão ter, o pastor Michael com certeza vai entrar aqui ao 7 lá, é terrível. Aquilo ali é bem complicado, assim. São doutrinas que não tem como sustentar biblicamente nenhuma delas. E se eu disser para vocês que nos sacramentos católicos tem muitos evangélicos neopentecostais que eles creem e não sabem. Até uns 2 anos atrás, eu acreditava como um católico. Estou confessando aqui. Em 2 sacramentos deles, que na verdade para nós são ordenanças. E veja bem, irmãos, eu não sou assim um neófito, não sou um débil, um nécio na fé. E também não julgo que eu sou, não sou nada, irmãos. Mas até 2 anos e pouco atrás eu tinha um entendimento católico, romanista, sobre duas ordenanças da palavra, pela lente, pelo viés católico. Olha só o perigo, irmãos. Isso está no meio dos evangélicos e a gente não percebe. E às vezes, é jeito de falar, irmãos, sacramentos. Quando alguém falar sacramento, cuidado, não vai te dizer, herege, não precisa, não é. Profano! Não precisa tacar assim, né? Mas dá uma, né? Opa, tá, tu quis dizer ordenança bíblica ou tu está dizendo sacramento? O pastor Michael, ele teve toda a gentileza, né, comigo assim, eu acho que tu quis dizer ordenança, né, e eu, ordenança. Eu senti a pergunta dele, né, meio capciosa assim, né, porque, na verdade, irmão, é o que acontece. E nesse sentido, a nossa fé não pode ser cega, embora nós não andamos por vistas. Não é pelo que a gente vê, a gente tem uma convicção, a gente confia exatamente em muita coisa que a gente não vê. Mas a nossa fé também, ela é fundamentada ou não? Ela é fundamentada na Escritura, na Palavra de Deus. A gente não crê em qualquer coisa, a gente não diz amém por dizer amém. Porque o pastor, porque o diácono gaúcho veio aqui e falou uma coisa, a gente, todo mundo, amém. Nem conferiu o que ele falou. O irmão Gilmar, o irmão Aloísio foi lá e falou uma coisa, todo mundo, amém. Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje mesmo aqui eu posso falar uma coisa, daqui a pouco alguém larga um amém aí. Eu estou falando aqui dos católicos, irmão. Tá, estou brincando. Olha lá, o uso de roupa sacerdotal, aqui vai ter uma mistura com o judaísmo, com elementos judaicos, vai ter isso aí também. Lembra que eu falei do sincretismo religioso? Eles são adeptos, então eles vão ter muita coisa que eles classificam, né? Aqui uma bem conhecida, ó, que essa aqui eu vou querer ver bastante o pastor Michael, eu já sei que eu estou passando para ele, doutrina do purgatório, essa aqui vai ser show, né? Bem conhecida de muitos que trafegaram pelo meio católico, né? O tilintar da moeda, né? Né? As indulgências, as obras, aí, ó, a riqueza, ó. Em 503, né? Em 600, né? Bonifácio III, né? Se declara bispo universal, o Papa, né? Essa autoproclamação, isso aconteceu no meio deles também. Isso não acontece no meio neopentecostal? Não tem aí vários se declarando apóstolos, se autoproclamando? Aqui em Capão, aqui onde nós moramos, nós temos alguns que estão se declarando apóstolos, profetas nesses dias. E a igreja, aqui na nossa cidade. Nós estamos falando de uma seita, nós estamos falando do ano 600 depois de Cristo, uma seita maligna, católica romana com heresias de perdição, mas nós estamos falando do tempo atual. Que triste, né? 606, a obrigação de beijar os pés do Papa, olha aí, ó. E pode ver que a televisão mundial, as grandes mídias, sempre mostram, né, quando o Papa, vocês já viram? Tem um momento do rito, eu assisti uma vez na minha vida, faz muito, acho que foi nos anos 90, que eles fazem os cardeais, eles fazem uma fila assim, os de vermelho aqueles,
Eles vão em fila, irmãos, e eles se beijam os pés do pontífice, né? De uma forma, irmãos, olha. Em 704 depois de Cristo, a doutrina do poder temporal da igreja, né? É um pouco mais complexo, mas é uma doutrina também que tem implicações complicadas, né? Até no que vai tocar na escatologia, né? Então, nós temos em 783 a adoração de imagens e relíquias, que na verdade, meus irmãos, essa adoração de imagens e relíquias aí, eu entendo que ela não é exatamente nesse ano, datado nesse ano. Eu acho que aqui é o estabelecimento do dogma deles e tal, entendeu? Mas bem antes eles já estavam, né? Já estavam pecando nisso aí também, tá? Transgredindo o mandamento, né? Os 10 mandamentos e tal, né? Porque aqui é veneração, é adoração à imagem e escultura, vai incorrer nisso também. Entendeu? A objetos, né? Tornar objetos sagrados. O pastor Michael andou falando sobre isso no movimento neopentecostal, mas isso é bem católico romano, né? Há de se dizer, né, pastor? Foi antes com eles. Eles foram o primeiro, né? Eles foram que inauguraram essa, né? Olha lá, 880, o uso da água benta, famosa água benta, que assim, por poder e autoridade do magistério deles, um poder, uma atribuição de poder, miraculosa e consagrativa, né? Tipo, que nem batizar um bebê, né? Aquilo ali que eles fazem é muito delicado, essa questão. Eles vão usar isso do início ao fim da vida nos seus sectários, a água benta. Eu não sei até, eu não tenho assim exatamente, eles usam para muitas coisas. É que nem no meio neopentecostal, aqueles que usam o óleo, que eles consideram o óleo ungido, para tudo. E atribui ao óleo poder, ao amuleto, ao objeto. Água também, é verdade. E na falta de água, se tiver um uísque, pode botar em cima da TV, que nem a Universal do Reino de Deus faz, né? Infelizmente. Isso aí está na internet, se procurar tu encontra, o dia que ele fez isso, né? Ficou na história, né? A Universal tem uma história muito complicada com a própria católica também, aquela época que um dos obreiros da Universal quebrou uma estátua de Maria. Eu sei que ele teve que servir num país desconhecido, nem divulgar porque queriam matar ele, né? Teve que ir embora, né? Porque aquilo foi desrespeitoso, de certa forma também, né? Rede nacional, mexeu com a nação, não eu digo assim, com os católicos de fato, né? E nada justifica a falta de respeito. Nós não podemos ser desrespeitosos com ninguém. Devemos amar com a verdade, dizermos a verdade em amor, mas não desrespeitar, não pagar com mal, né? Não sermos deselegantes, né? Isso não precisa também. 890, o culto de São José, né? Protoília. Isso aqui tem um significado ulha, questão de veneração, né? Então, o próton seria de pai, né? No caso de José, o marido de Maria, nas escrituras, né? 993, a canonização dos santos, né? Aqui nós vemos ali a santolatria de novo, que eu falei, né? Quando eles começam a canonizar santos. Isso, na verdade, essa instituição em 1003... Aliás, perdão, 993, a canonização dos santos, que nem a outra ali que eu falei, não que antes eles já não tinham, eles começaram um pouco antes, mas o registro está ali. Está ok também, não está fora assim, né? Que aqui é a santolatria, daí eles começam a orar para santos. Começam a idolatrar santos. São Paulo, São Pedro, São João, São José, ó. Aí vem todos esses termos, né? Que no Brasil é muito forte isso, né? É quase que foi normalizado no inconsciente coletivo.
Não é verdade? Ou quando a gente escuta alguém no ônibus falando assim, eu fui na festa junina ali, e Santo Expedito, não sei o quê. Às vezes a gente até releva, porque no inconsciente coletivo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, irmãos, isso é comum. Religiosamente falando, foi normalizado. No Rio Grande do Sul tem cidades, irmãos, que são verdadeiras fortalezas católicas. Sirratiá, tu nem mora lá se não for católico. Eu sei de histórias. Eu não estou aqui falando da boca para fora. Eu já tive em cidades assim. 100% católicas. Que o prefeito, pro padre lá, que é bem o feitio dessa seita, tá? Dominação, influência. Aculturação, mas por influência. O Rio Grande do Sul é um estado muito católico. Quando tem aquelas listas dos não evangelizados, no Rio Grande do Sul tem várias cidades. Daí tu vai olhar a maioria católica. E ferrenha, assim, praticante, assim, que é um ferrolho, né? É uma fortaleza. Assim. Lembra que eu falei que é uma seita diferente? Porque ela está no inconsciente coletivo, ela está na cultura, ela está na história. Sim, né? Sim ou não? Ou vocês conseguem ver isso ou alguém está surpreso com isso? É uma coisa, vocês entendem o que eu estou falando. Até mesmo quando falou, né, filmes. Os filmes... Por exemplo, a mina é incutido doutrinando essa, digamos assim, esse ensinamento, né, de doutrinação mesmo, né, católica, romana. E o Brasil é assim, irmãos, o Brasil ele tem assim, ó, por baixo, tá? Ele é considerado um país católico. Ainda. Embora diminuiu muito, mas ainda é. Tá? É o contrário que alguns andam falando aí. Eu acho que é a confissão positiva, né? Que anda falando. Não, vamos dizer que é evangélico, que daí, né? Não é assim. Quem é gaúcho sabe que aqui não é, o Rio Grande do Sul não é evangélico. O Rio Grande do Sul é católico. Bem católico. Né? E ubandista, e outras coisas mais, espírita, né? Então, assim, é interessante, é importante a gente entender, né, como nós temos um país, nós temos um estado, né, como nós. Vamos lá, 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos, né? É muito interessante isso aqui. Mas eu não vou nem perder tempo com ela, mas só para vocês verem, né? Em 1076, o dogma da infalibilidade da igreja. Isso aqui é perigosíssimo, isso aqui é sério, porque aqui a igreja ganha um status de infalível. A figura do Papa, lá no Vaticano, digamos assim, lá na Basílica de São Pedro, naquele ambiente mais... Eu posso disponibilizar para os irmãos depois, para quem quiser, as lâminas. Aliás, todo o material está sempre à disposição. Isso, pode botar para todos os irmãos que quiserem. O material inteiro. A gente vai disponibilizar. A infalibilidade da igreja, irmãos, é antibíblico. E no caso deles, a distorção é tão grande, irmãos, que tem um detalhe aí. Eu nem vou entrar na questão do Papa sentado na cadeira, não sei como é que é o nome daquela cadeira, ex-cátedra, né? Vocês sabiam que se o Papa tem uma cadeira no Vaticano, acho que é na Basílica de São Pedro, não sei exatamente onde que é ela, mas que se o Papa sentar ali e falar alguma coisa assim, e dizer ex-cátedra, aquilo passa a ser, entre aspas, direto de Deus, inspirado. Só que não. Inspirado do quinto dos infernos. Não de Deus. Mas eles vão alegar isso. Eles vão alegar uma autoridade que a igreja não tem. Uma infalibilidade que ela não tem. Ela é coluna e baluarte, firmeza da verdade? Sim. Pelo Espírito da verdade, que rege ela, que governa, que é o Espírito Santo, porque Cristo é o cabeça dela, Ele é a verdade, que Deus é a verdade. Mas não simplesmente essa igreja, ela tem pecadores, ela homens falíveis. Então, tem um aspecto aqui, eu não vou me aprofundar. Isso aqui depois o pastor Michael, com certeza nós vamos trabalhar bastante esse ponto da igreja infalível,
mostrando a infalibilidade da igreja e não digamos assim. Nós temos aqui também o celibato. Eu pulei, né? O 1004, celibato sacerdotal. Vocês sabem que os padres, alguns sacerdotes da igreja, eles não casam, né? Eles fazem um voto lá de celibato, que é muito nobre e tal, lá, aquelas coisas todas. Mas daí depois a gente vai abrir o jornal. Esse Papa que morreu, não em desrespeito a ele, mas ele acobertou um dos maiores escândalos de abuso, pedofilia e tudo mais, de um padre em Nova York, famosíssimo, que seriam milhares e milhares de crianças, jovens abusados naquela igreja, não só por ele, mas pelo clero todo. E o Papa Chico, famoso, foi lá e tipo assim, mandou com todo o poder devido, né? Sufocou tudo assim, né? Abafou, não levou à justiça, não usou os meios pelo contrário, porque ele já era um padre liberal, já era um padre adepto ao comunismo, não ortodoxo. Também que não vou ficar muito me deter nisso, mas é importante. Esse caso dá para achar até no Google Notícias, se procurarem, que ele abafou, é um padre de Nova York até, ficou muito polêmico na época, né? Então, na verdade, assim, eles têm essa coisa assim do celibato sacerdotal, mas o sacerdote, o pessoal lá, tudo vive numa impureza, na prostituição, né, na porneia, qual é o outro termo lá? Na fornicação, de forma geral, né? Nesses pecados de impureza sexual. Isso é fato, irmãos. Isso é histórico, infelizmente. Invenção do rosário, né? O famoso rosário aquele, né? Também não vou entrar. A instituição da Santa Inquisição, aquela perseguição ferrenha que matou milhares, né, em todos os tempos. Pode passar. 1190, venda de indulgências, né? Muito famosa. Já está perto da Reforma Protestante, que a gente tem que lembrar, né? A venda de indulgências é um ponto que nós vamos tocar mais à frente também, com certeza, né? Era Tetzel, né? O vendedor de indulgências, né? Foi confrontado ali pelos pais reformadores, né? Era um padre, agora não lembro se era um bispo, Tetzel. E aí ele saiu a vender bênçãos, perdão, de tudo, irmãos. Relíquias, lugar no céu, tipo assim, terreno no céu, que nem já foi feito no Brasil aqui. Já teve pastores vendendo neopentecostais, lugares no céu, né? O pão da comunhão, né? Substituído pela hóstia. Isso aqui foi em 1200. É um preciosismo em relação aos elementos da ceia para eles. Lógico, não vamos comparar a santa ceia deles lá com a nossa ceia bíblica, ensinada para a memória da morte, né, e da vida e da volta de Cristo, né? Não vou nem entrar no mérito aqui, mas eles têm esse preciosismo, essa questão assim, daí não, vamos deixar a coisa mais, aí a hóstia, né, que é mais, para eles, é mais bíblica. Então por isso que eles abriram mão do pão até então, que era usado conforme a cultura e tal, que eles atribuíam isso à época bíblica. Eles têm uma vez eu li sobre isso, mas não é uma coisa que eu me apego, para mim não é tão importante. Mas eles têm isso aí. Foi em 1200 que o pão da comunhão foi substituído pela hóstia, né? A famosa hóstia aquela, né? 1215, criada a confissão auricular, né? Que eu acho que é o confessionário ali, né? O confessionário dentro da Igreja Católica, tal, ali vai ali para te ser absorvido, aí tu tem que pagar, né? Com obras, com devoção e tal, né? Vamos entrar nisso mais à frente. Adoração à hóstia e à missa, a elementos, né? São elementos de adoração.
novamente, né? Tipo amuletos, a mesma coisa, atribuindo poder a coisas, né? A instituição da reza, aí, nesse caso aqui, a Ave Maria. Isso é 1316. 1415, a eliminação do vinho da comunhão. Um detalhe interessante. Já vamos entrar aqui em 1517, né, dia 31/10/1517. O que aconteceu? Lutero vai lá, né, e prega as 95 teses, né, de protesto a diversos pontos doutrinários da Igreja Católica Romana. Então aqui começa a reforma protestante, estão vendo? Esse aqui é o desvio, ó, vermelho. Aqui é o azul, aquele, lembra? E aqui está a reforma protestante. Ó. Só para os irmãos verem onde é que nós estamos. Nós estamos lá, ó, tá vendo? Já estamos chegando no fim, tá, irmãos? Então nós já estamos ali na reforma protestante. Pode voltar lá, filha, por favor, obrigado. E aí, 1546, a tradição equiparada à Bíblia. Daí nós estamos falando aqui da tradição oral, que citamos aqui, que é muito forte, é um engano tremendo. Então é a partir do homem, não é divino de Deus. Não foi soprado, não foi inspirado. Deus não moveu os homens simplesmente, né? Claro. Será que justamente essa tradição equiparada à Bíblia surgiu por causa que o Lutero colocou as teses baseadas na Bíblia? Exatamente, muito bom. Na verdade não é uma pergunta, é uma boa afirmação. Foi exatamente isso, porque daí é uma volta, é uma resposta, mas porque, aliás, primeiro Lutero volta às Escrituras. E aí, em resposta a essa volta de Lutero às Escrituras, daí Lutero estabelece, digamos assim, o solo da Escritura. Daí uma fé somente pela Escritura, somente a fé, e somente em Cristo, né? E somente glória a Deus. E ali os solos a gente não... Uma hora o pastor Michael pode falar a questão histórica do solos, eu acho que seria interessante, como bom luterano que ele foi, e talvez ele pode nos dar alguns os dados bem interessantes, porque é uma teologia bem luterana, mas é uma teologia bíblica e necessária para nós aqui. Nós cristãos, filhos de Deus, discípulos de Cristo. Eu fiz a brincadeirinha, mas é muito útil para nós. Os solas, né? Os solas. Que para nós são 6, né? Eu brinco, né? Tem o sola Espírito Santo. Também, né? Nós pentecostais, né? Mas vamos lá. É muito boa a observação da Marina, porque a tradição oral, irmãos, junto com o Papa, ex-cátedra, essas coisas, digamos assim, é o que eles prendem, escravizam a consciência das pessoas. Eu sugiro para os irmãos, sem nenhum problema, que o pastor Michael pode depois corrigir, se for o caso, a assistirem algum filme de Lutero. Tem 2, pelo menos, eu indico ali. Me peçam, o pastor Michael liberar. São filmes bons, que vale a pena, que vai explicar isso aqui. O Solo de Escritura, quando ele é julgado na dieta de Worms, que ele vai dizer que ele não pode ir contra a consciência dele. Ele diz assim, eu não posso ir contra a minha consciência pelas Escrituras, ele está dizendo aquilo ali. É lindo, essa cena é tremenda do filme, assim. Eu gosto de filme, né? De repente tem gente que não gosta, hein? É um filmão. É bom demais. Sobre esse assunto aqui, vale a pena, entendeu? Nesse aspecto aqui que a Marina tocou, né? Porque eles já estavam ali pleiteando, mas que nem o pastor Mike falou, é uma resposta à reforma. É uma resposta ao que Lutero, os pais da reforma, fizeram de voltarem à Escritura. Daí eles lançam a tradição oral para... Só que não, né? Eles tentam, mas para nós não tem validade nenhuma. Irmãos, não tem validade nenhuma. Fiquem longe disso. Vou dar uma conferida na tradição oral. Perdição e não vale a pena. Tá? É como assim, eu até comentei com o pastor Michael, né? Eu tomo café sem açúcar. Se for na casa da Bia, ali do Gilmar, eles me derem um café com açúcar, na hora eu vou perceber, tem açúcar, né? Então o nosso paladar, nós aqui que somos não vou aqui ficar falando sobre nós, nos admirando, não é esse o ponto. Mas no nosso caso aqui, que somos do Solo de Escritura, se vir uma coisa que o nosso paladar, né, não está acostumado, a gente vai sentir, irmãos. Nós vamos saber.
Esse é o Espírito Santo agindo em nós. É a palavra de Deus nos protegendo, é seguro, lugar seguro, escudo, a palavra de Deus, né? Então a tradição equiparada à Bíblia, né, que a Marina lembrou aqui em 1446, isso aqui vai ser bem importante tratar. 1556 também tem introdução aos livros apócrifos, são 7. Tá? Eu ia até botar uma lâmina, mas eu decidi não botar, não preciso, nós vamos tocar mais à frente na Bíblia Católica, né? Tá. São 7 livros, deuterocanônicos, são livros, eles chamam assim, são apócrifos, ou seja, eles não são divinamente inspirados, não são de Deus, eles não são palavra de Deus. É só isso que a gente precisa saber. Mas sim, tem todo um cunho histórico, verossímil, e talvez nisso, no dia que a gente for tratar, vai ficar mais claro para os irmãos, mas é aquela Bíblia católica que tem livros a mais, porque eles acrescentaram, e eles vão prestar conta diante de Deus porque eles o fizeram. Lembra dos ais? Então eles vão sentir os ais de Deus, porque fizeram isso com a palavra dele, né? Embora o texto que eles usaram é o texto crítico, digamos assim, poderíamos classificar como a origem lá do texto crítico, digamos assim, inicialmente, né? Já era um texto corrompido, já não era mais o texto preservado, o texto inspirado. Então, nesse sentido, se assemelharia ao texto crítico, que a gente fala hoje, recentemente, a partir, né, Então, a Bíblia deles é totalmente distorcida, né? Torcida e distorcida da verdade, como diz a Escritura. Carrega heresias, inclusive. Eu já mostrei, né? Assim, é de Macabeus, né? Oração aos mortos, é da Bíblia Católica, né? 1600, a invenção do escapulário, né? Bentinhos, né? Nem sei direito o que é, desculpe, mas eu sei que não é de Deus, tá? É só isso que a gente precisa saber, mas depois a gente vai tratando, vamos refutando. 1854, Imaculada Conceição de Maria. Isso aqui também vai ser um prato cheio para refutar depois, a heresia, né? Irmãos, o que eu estou falando aqui, datando, que não fui eu que fiz, mas isso aqui são uma lista de heresias, tá? Uma a cada. Vocês ouviram só o poder desse cara? Isso aqui, irmãos, tem uma influência gigantesca na humanidade, em todos os tempos, a partir disso aí. Não é uma coisa assim, não, irmãos, isso aqui é gravíssimo. Os vizinhos lá da nossa casa estão padecendo por causa disso aqui. Só para a gente não perder aqui, eu estou procurando ser o mais, mas a importância do que a gente está fazendo aqui. A gente está denunciando, é uma heresia, é denúncia, aqui tem que ser rejeitado. Essa mentira, esse engano aqui, essa falácia. Esse dogma católico, infelizmente. Tá? 1870, infalibilidade papal, que eu já antecipei ali, né? O padre sentar naquela cadeira, falar ex cátedra, daí pá, infalibilidade. Mesma autoridade para eles, né? Da Bíblia deles. Entenderam? É nesse sentido. Atribuindo a criatura, a adoração, a veneração, a honra à criatura ao invés do Criador. Aquele princípio lá que eu falei anteriormente. Ao homem um status de Deus. Só o casamento religioso é válido. 1908, né? O significado disso aqui, irmãos, primariamente era o interesse financeiro e também o poder de unir pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O texto bíblico fala assim: aquilo que a igreja unir não separa o homem, é isso? Amém? O que Deus unir não separe o homem. É isso que diz o texto bíblico. A ascensão de Maria, irmãos, ascensão de Maria, igualando Maria a Jesus, olha aí, ó. Lembram da ascensão de Jesus, quando Jesus foi ascendido aos céus, assunto aos céus? Para eles, Maria também foi. Olha o tamanho da heresia, meus irmãos. Por isso que ela é rainha nos céus.
Mãe de Deus, divinizada, idolatrada. Sobre Maria nós vamos ter bastante assunto, na verdade. Não está aqui, tanta coisa que tem sobre Maria, não está nessa lista. Aqui são as principais em cada data, tá, irmãos? Eu quero concluir aqui já essa parte histórica. Eu tenho mais assuntos ali, mas eles são sobre o que a gente viu, na verdade. Eles são as minúcias do que a gente viu, né? Só que eu quero só mostrar uma coisa para os irmãos, grave. Passa as lâminas, até para os irmãos verem. Eu vou disponibilizar todo o conteúdo. Vai passando, filho, que eu vou mostrar para os irmãos. Ó, o catolicismo romano, são pontos. Volta ali só aqui, ó, volta um pouquinho. Mais. Aí. Sobre o catolicismo romano no Brasil, tá? Bem rapidinho. Dispensa a apresentação. O Brasil ainda é o país católico, eu já tinha dito isso. Por sinal, um dos maiores países católicos do mundo, ainda. O catolicismo ainda é a religião maior, com o maior número de adeptos no Brasil, embora esse número venha caindo. E aqui uma observação. Esse número vem caindo por causa dos neopentecostais. Pasmem. Deus é soberano. Nossos irmãos neopentecostais são muito usados para evangelização e para ganhar os perdidos católicos. Muitos irmãos neopentecostais. Incrível a capacidade, a força da evangelização neopentecostal. Isso a gente tem que admitir também. Tá? Em várias pesquisas, alguma literatura que eu li, todos apontavam para o movimento neopentecostal ganhando católicos, né, para o Evangelho de Cristo. Alguns dados aqui são baseados em pesquisas feitas oficiais pelo governo, tá? Pelo IBGE, tá bom, irmãos? Eu vou mostrar depois dali. Em 1940, né, vejam só, 70 anos atrás, 95% dos brasileiros diziam ser católicos. Eu comentei lá atrás, né? Era mais de 90%, 95%. 1940. Então, de fato, os evangélicos eram relativamente, né, inexpressivos. 50 anos depois, um censo de 1991 apontou 86% de católicos, né? Já deu uma queda aí, né? 9 anos depois teve um censo em 2000, 73,6% católicos, teve mais uma queda. Em 2010, o IBGE de novo, 64% de católicos, né? Fazendo as contas aqui, o catolicismo, né, perdeu em uma média, né, em 70 anos, 31% de membros. Isso é bom. Oremos por todos, né, que a gente venha também, né. Então, digamos assim, hoje estaria numa média de 60% da população brasileira. Pode passar. Mas tem uma observação aí que eu gostaria de fazer, tá? No aspecto dos protestantes, dos evangélicos, também é notório que majoritariamente são, eu vou usar a linguagem deles mesmos, eles são praticantes. E dos católicos, a maioria não é praticante. Aí nós temos um equilíbrio na balança. Entenderam o que eu falei? Isso é uma observação minha e não sou só eu que penso assim. Acho que até o pastor Michael pensa parecido ali. Eu vi que ele deu uma... mas isso é fato, irmãos. Porque a pessoa diz, eu sou católico. Daí tu olha para ela, tu não vê ela assim, religiosamente, assim, sendo católica, praticante. Também não ia mudar nada, porque ela continua sendo uma perdida, né? Uma adepta de uma seita. Mas, de fato, falando do catolicismo, 60%, aí que dá o equilibrado na balança. Praticantes mesmo, talvez, eu já li, já assisti também uma entrevista de um ex-católico que trabalhou na cúpula de São Paulo do catolicismo, que ele vai dizer que ele acha que é a metade do censo. A pessoa de dentro, né? Até pouco tempo. Ele acha que não é, digamos assim, que seria 30%. Os praticantes. Heresia de Maria, eu botei assim, né? Aqui, olha só. Maria pisa na cabeça da serpente. Nós conhecemos o texto bíblico, a gente sabe quem é que pisou na cabeça da serpente. Para eles,
Maria pisou na cabeça da serpente, né, pela cura e libertação de toda a família, né? Isso é uma novena, isso aqui é um banner de uns anos atrás, mas ele expressa algo interno da seita aqui no Brasil, católica, romana. Isso não foi eu que criei, tá, gente? Isso aqui eu cunhei da internet e tal, né? Vamos lá, ó. Deste livro de Gênesis subsiste a ideia que alguém deverá esmagar a cabeça de Satanás. Então isso aqui é um artigo de um padre. Ele fala, ó, deste livro de Gênesis sugere a ideia de que alguém deve pisar na cabeça da serpente. Tu viu que ele não falou de Cristo? Alguém, né? Aí ele vai usar, eu vou resumir aqui para os irmãos. Ele vai usar aqui, ó, ele vai falar da famosa Bíblia que foi traduzida em latim, ó, para o latim, do latim para o grego, que é a Septuaginta. Fiquem longe dessa Bíblia. É uma lenda, isso aí não é confiável, tá? E também da Vulgata, que é uma outra também, que eles baseiam, são duas, não é só essa, teria uma terceira, né? Mas essas duas principalmente, para dizer o que, irmãos? Que eu vou resumir para os irmãos, passa a outra lâmina, eu vou ler o final, olha só. Aqui no final, eles, para concluir o assunto, dessa doutrina falsa, dessa heresia, que Maria seria do início da Bíblia até o final da Bíblia, aquela que lutaria com a serpente e com o dragão. Esse é o engano deles, o ensino deles, tá? Olha o que eles vão falar no final. Ó, está claro que na batalha entre a serpente e a mulher, continua. Os homens é que devem escolher de qual lado lutar. Olha só o que esse padre está falando, irmãos. Do lado da serpente ou do lado da semente da mulher. Maria, mãe de Jesus Cristo, né? Mas também de cada um. Cada um de quem? Cada um de nós. Eu tirei ali acabei tirando, nem lembro o nome dele, mas ele é bem conhecido aí, bem ouvido por eles, né? Então isso é uma heresia, eu quis mostrar a influência das Bíblias falsas. Nem todo livro preto, com letra dourada, escrito Bíblia, a gente já aprendeu com o nosso pastor. É uma Bíblia, é a palavra de Deus de fato, irmãos. Não é. Essa aí é uma prova. Toda seita sempre vai usar da distorção do texto bíblico, do texto crítico, como nós temos falado, para alegar heresias absurdas, com implicações absurdas, irmãos. Atribuindo a Maria o status de salvadora. Nós lemos hoje que o único em quem nós temos salvação é Jesus Cristo, o Senhor, e nenhum outro. Isso aqui é um texto deles, eu cunhei, trouxe para cá e eu vou concluir aqui.